Jornal da Manhã. Saúde. No oferecimento de Instituto Homem, também de Clínica de Alergia Alevato, de Hospital Evangélico de Sorocaba e tratamento de estimulação magnética transcraniana, nós vamos falar de saúde no Jornal da Jovem Pan Sorocaba. Nosso contato agora é com a infectologista, a doutora Naima Salum Fontana. E se fala neste momento, depois dos episódios de óbitos em Campinas, numa festa, e nós voltamos a falar aí do problema da febre maculosa, né? Aquela que tem como transmissor, como a gente transmissor, o carrapato estrela, entre outros, mas ele de maneira protagonista. Doutor Naima, estamos assistindo uma situação diferente. O que a gente pode falar nesse momento e de orientações para as pessoas se cuidarem ou se protegerem em relação à febre maculosa? Bom dia, prazer tê-la aqui novamente. Bom dia, obrigada aí pelo convite. Bom, vamos lá, né? É importante saber que a febre maculosa, ela é uma bactéria em que o carrapato alberga essa bactéria de forma, enfim, frequente. Existem duas espécies de carrapato, né? Uma na forma urbana, outra na forma no ciclo silvestre. Então, é importante a gente saber isso, porque nós só vamos nos expor ao risco da febre maculosa realmente se existe algum vetor, se nós vamos para a área de mata, se nós vamos entrar em contato com a área rural, ou se, porventura, um animal de estimação, como um cachorro, tem livre acesso à mata, né? Então, se eu tenho uma dessas situações, eu tenho que me preocupar, né? E sempre que possível, evitar esse tipo de exposição. Se a exposição for inevitável, né, preciso ir, não tem como não ir, enfim, existem algumas medidas a serem tomadas. Usar roupas bem cobertas por cima do corpo, sempre com botas, se possível, de cano alto, cores claras e repelentes, à base de DT e caridina, por cima da roupa e nas áreas desnudas. E nesses cães, né, no cão ou no gato, que tem esse contato com a área de mata, sempre fazer aí uma exploração nesse animal, sempre que ele retornar, utilizar aí de mecanismos que possam impedir a infestação por esse carrapato, a picada, como aquelas coleiras impregnadas com repelente ou algum produto que possa proteger esse animal e também proteger a nós e a nossa família. Nós temos, é importante a gente entender que o homem não transmite para o homem, a gente não transmite o ser humano para o ser humano, é apenas através do carrapato. E aí eu lhe pergunto, né? Eu conversava esses dias com um médico e se falava, não infectologista, mas se discutia o tempo de observação em que as pessoas que podem ter tido contato no meio silvestre, né? Como a senhora falou, na mata, chácara, sítios, né? Sorocaba mesmo, no entorno do rio Sorocaba, nós temos capivara. A capivara é uma hospedeira do carrapato estrela, então deve-se ter observação nesse sentido, embora ainda não tenhamos, e tomara não tenhamos caso nenhum em Sorocaba, mas o tempo, né? Eu queria entender assim, quais são os sintomas e tem que ser muito rápida a ação médica nesse sentido, porque nos parece que os vasos sanguíneos são destruídos pelo carrapato ao longo do tempo e se você não começar com a medicação com antibiótico imediatamente ao tomar conhecimento, o risco é muito grande de óbito, né, doutora Naima? Quer dizer, teve o sintoma, quais são eles e que a gente tem que procurar imediatamente e até discutir com o médico essa possibilidade da febre maculosa. Sim, o que acontece? Quando o carrapato pica, né, ele precisa de um tempo ali de exposição. No caso do carrapato estrela, são 10 minutos que ele precisa para estar inoculando essa bactéria, tá? Então é muito rápido mesmo essa transmissão carrapato-homem. Não existe transmissão homem-homem. A capivara, sim, é um hospedeiro aí das formas jovens, né, das ninfas e das formas jovens do carrapato, importante no ciclo, porém ela é um animal muito dócil, ela é um animal silvestre dócil, então não há motivo para
caça desses bichos, tá? Isso não faz sentido. Até ouvi outro dia, não, a gente tem que queimar o lugar onde foi encontrado. Gente, isso se chama natureza, né? Então, o que nós temos que fazer é nos proteger ao irmos para esses locais. Lógico que existem formas de contenção, que a vigilância com certeza já está se imbuindo aí das ações pertinentes, né, para tentar eliminar essa bactéria dos carrapatos, né? Mas o que a gente tem que fazer? Mediante uma picada de carrapato, muitas vezes, viu, eu quero salientar isso para todo mundo, não existe uma história clara de encontrar um carrapato, a pessoa muitas vezes não se lembra disso, tá? Ela tem exposição à mata, a uma trilha, mas ela não se lembra de carrapato, muitos casos são assim. Então é muito importante que depois que você vá para uma área de risco, área de mata, principalmente perto de coleções de água, né, perto de rio, você se atente a sintomas. Se você começar a apresentar febre, dor no corpo, dor de cabeça, isso já são sinais de alerta. E o tratamento específico, né, que a primeira escolha é a doxiciclina, tem que ser instituída até o 3º dia. Perfeito. Para redução realmente de letalidade, porque a gente vê que os casos que evoluem a óbito são aqueles casos em que o tratamento é instituído muito tardiamente, por conta de um diagnóstico que não é feito. O que acontece? É uma doença difícil de fazer diagnóstico, porque são sintomas que outras doenças infecciosas também têm os mesmos sintomas. Então, o que vai ser o pulo do gato na febre maculosa? Epidemiologia. A epidemiologia do paciente, para onde ele foi, com quem ele se expôs. Tem animais de estimação? Não tem. Teve contato com algum? Então, esses dados são muito importantes para nós, para o infectologista, para o epidemiologista ou para o clínico que está ali na frente de um caso possível, tá? Então, essas informações são muito importantes. Frente a uma suspeita, o tratamento tem que ser instituído imediatamente. Os sintomas clássicos seriam febre, dor de cabeça, manchas no corpo, nas extremidades ou em qualquer local do corpo, doutora Naima? Então, como é que começa a sintomatologia da febre maculosa, né? Depois que acontece a picada, tem um período de incubação de 2 a 14 dias. Em média, 4, 5 dias a pessoa já começa a apresentar sintomas, mas pode acontecer até 14 dias, tá? Então, primeiro aparece uma febre de início súbito, dores no corpo e dor de cabeça. Esse exantema, esse vermelhão, ele vai acontecer entre o 3º e 5º dia do início dos sintomas. E vai iniciar em punhos, tá? Região de extremidades, então ele vai começar no punho, no tornozelo, mas ele não está presente em 30% a 40% dos casos, tá? Ele está presente na maioria, mas não em uma parte dela, então tem que se atentar a isso também. Então, muitas vezes o paciente se apresenta, ele não está com esse exantema ainda, tá? E tem outras formas também atípicas que pode não acontecer em nenhum momento da evolução, tá? Bom, se acontece o exantema nas formas graves, esse exantema vai evoluir para umas bolinhas roxas, que são chamadas de petecas, né? Que a gente chama de equimose, sufusões, em mãos e pés. E aí, nos quadros graves, essas lesões podem evoluir para necrose e gangrena de extremidades. Então, não é incomum, nas formas graves de febre maculosa, a gente ter que amputar membros, amputar dedos, amputar mãos e pés, né? E, geralmente, quando chega nesse estágio, mesmo instituído o tratamento, essa evolução, ela é inexorável, você não tem como controlar mais, né? Então, é por isso que é tão importante pensar em febre maculosa frente a uma epidemiologia positiva. Doutora Naima, quando a gente fala em manchas, né? Eu estou falando com a doutora Naima Salum Fontana, ela é médica infectologista, e nós estamos falando sobre esta situação de surto que aconteceu em especial aqui no Sudeste brasileiro, e especificamente em Campinas, numa festa, numa fazenda, houveram vários casos, 4 mortes. E esse assunto é muito importante, como a própria doutora Naima comentou, que sintomas da doença, eles são parecidos com outras doenças. Então, aí eu pergunto, nós temos 2 situações. As pessoas de descendência afro, ou seja, os negros, pretos, né? É mais difícil, você vê mancha, né? Então, há um risco maior. Aí eu pergunto, não só nos negros, mas quando há dúvida, no momento em que a epidemiologia alerta para determinadas situações, o médico
médico, na dúvida, ele entra com antibiótico? Porque o antibiótico mal não vai fazer, mas assim, ele, se tiver uma dúvida com todas essas informações, né, a anamnese toda do paciente, que ele tem um animal em casa, que tem acesso à mata, ou foi num sítio, ou foi fazer uma trilha no final de semana, ou foi numa festa em fazenda ou chácara, quer dizer, na dúvida, os médicos agora estão entrando com antibiótico diante desta igualdade de sintomas que tem algumas doenças, e as pessoas de pele preta, negra, também o diagnóstico fica um pouco mais difícil? Olha, como eu disse, né, o exantema ele pode aparecer, sim, e ele nos ajuda, né, nessa questão do diagnóstico diferencial, né, porque é uma doença que se assemelha a muitas outras, né. Então, vamos lá, né, febre, dor de cabeça e dor no corpo, o que te lembra? Dengue, né, a primeira coisa, o primeiro diagnóstico que o paciente com febre maculosa vai ter é dengue, né. E tem outras doenças também que, ao evoluir do quadro clínico, pode também mimetizar, como leptospirose, até uma gripe, uma sinusite. Então, realmente, são sintomas muito inespecíficos. O exantema ajuda, mas ele não está presente em 30% a 40% dos casos. Tá? Perfeito. E sim, frente a uma suspeita, na minha prática médica, eu introduzo sempre o tratamento. Tá? Por quê? Porque o paciente vem lá no consultório, vem no ambulatório, no meu caso no consultório, eu vi ele hoje, né? Eu estou suspeitando que possa ser. Quando que ele vai voltar comigo? Daqui uma semana? Aí já é tarde demais para introduzir esse tratamento, né? Então, assim, frente a um quadro de febre, dor de cabeça, mialgia, com uma epidemiologia, né? Nem que seja uma epidemiologia muito fraca. Eu fui na casa dos meus pais, na casa de uns amigos no sítio, mas eu fiquei dentro da casa. Geralmente, casas de sítio, os animais de estimação têm livre acesso à mata. Sim. Então, coisinhas, são detalhes. Eu falo, às vezes, para os pacientes, qualquer coisa que você lembrar é importante para mim. Eu nunca vou me esquecer de um caso na residência médica que a gente atendeu, de Pilar do Sul, em que o paciente tinha a esposa se apresentou com um quadro gravíssimo, morreu em 24 horas, aí o filho também, e aí o filho também internou na UTI, e a gente foi fazer inquérito com o marido, né? E o marido não nos trazia nada, ele era de área rural, e ele andava de trator. Você não achou nenhum carrapato? Você não achou nenhum... Não achei nada. Até um belo dia, uma semana depois, ele falou: doutora, eu lembrei, eu encontrei um carrapato na minha bota. Então, assim, a pessoa, ela vai resgatando na memória, né? Então, não é de pronto que você vai ter aquele dado, é o que eu falo, não é de livro, né? Não, olha só, aqui está a picada do carrapato, você não vai achar isso. Então, frente a uma epidemiologia e um quadro clínico compatível, introdução de tratamento precoce, com certeza. Muito bem. Doutor Naima, esquecemos algo que o senhor acha interessante a gente lembrar. O importante é as pessoas, já que acontecendo esses casos em Campinas, a situação fica próxima, a mídia nacional tem abordado o tema, colegas seus infectologistas participando dos mais diversos programas de rádio e TV em todo o Brasil. Então nós vivemos um momento em que há um benefício do alerta, né? Do paciente ajudar também na questão do diagnóstico, na anamnese que o médico faz. Mas a gente vive nesse momento do surto, depois pode esquecer, né? É muito importante a gente estar atento de maneira constante, não só neste momento que nós tivemos alguns casos em Campinas, né? Exato. O que é importante falar é que, assim, existem diferentes carrapatos que podem transmitir a febre maculosa, né? E é importante falar assim: não, mas esse aqui não parece, esse aqui é pretinho. Pode ser que não seja. Qualquer carrapato é passível de transmissão da febre maculosa, mesmo aquele carrapato do cachorro, tá? A apresentação nas áreas litorâneas, ali na área perto da Mata Atlântica, do litoral, são causados por outro carrapato, tá? E é outra bactéria também. Lá é o Amblyoma ovale, a bactéria que transmite lá é a Rickettsia parkeri, que é outra rickettsiosa, aqui é a Rickettsia ricketts mesmo, né? E é uma doença, e é uma evolução mais branda da doença, geralmente lá na área da Mata Atlântica. Então, não se atentar ao tipo de carrapato, não se atentar
não negligenciar os sintomas, né? Isso é importante. E também não depredar os bichinhos, né? Não promover caça contra os bichos silvestres. Eles estão onde eles têm que estar, na mata. Quem está invadindo a área deles somos nós. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Nós estamos invadindo o habitat de um ciclo de uma doença que está aí há muitas décadas, muitos séculos, e que a gente não vai controlar. Doenças que são de área rural e área silvestre não são passíveis de controle. O que nós temos que fazer é mudar a forma como nós nos apresentamos nesses locais, protegidos individualmente, né? Colocando toda a roupa de proteção, repelente, crianças. Então, assim, o que eu falo, voltou de uma área de mata, uma área rural, faz uma inspeção em duplas ou com uso de um espelho, principalmente a área de períneo, área de ânus, área inguinal, áreas de dobra, que é onde o carrapato gosta de ficar. Principalmente crianças. Pega a criança e olha a criança, né? Perfeito. Olha, vê se tem alguma coisa. E se tiver algum carrapato, não arranque, que nem outro dia eu fiquei sabendo que uma paciente arrancou com gilete. Não faça isso, porque pegue uma pinça, em movimentos circulares, tira o carrapato com muita delicadeza, para que ele não quebre, não se destrua, e os fluidos dele não entrem em contato com a nossa pele. E aí, se possível, melhor ainda, pega esse carrapato e leva para vigilância, né? Qualquer carrapato que você encontrar, bota num potinho, leva na vigilância, vai ajudar muito as ações aí de vigilância no município, na região, no controle do vetor. Muito bem. Falei com a doutora Naíma Salum Fontana, falamos de febre maculosa, ela é médica infectologista e pôde colaborar muito com a gente nessas informações muito importantes. A grande arma que nós temos, cidadãos, é a informação. E utilizar dela rapidamente, procurando o seu médico infectologista de preferência, o seu clínico geral, enfim, imediatamente, e não deixando de discutir com o seu médico a possibilidade de eventualmente você ter estado ou tido contato com algum animal silvestre, ou em mata, ou em trilha, ou em sítio, enfim, onde tem mata, pode, através até do seu animal caseiro que tem esse acesso, trazer dentro de casa, não esperando necessariamente você entrar na mata, mas se o teu animal entra, isso também pode acontecer. Dona Naíma, muito obrigado pela colaboração, e a gente está sempre ligando e questionando e pedindo sempre a sua ajuda aqui, orientando os nossos ouvintes e internautas também. Um bom dia para a senhora, doutora Naíma. Bom dia, agradeço o convite. Bom dia. Bom dia. Falamos com a doutora Naíma Salum Fontana, médica infectologista. O tema foi febre maculosa. Nós voltamos em alguns minutos depois desse intervalo comercial, comendo produtos deliciosos da Padaria Real. Na Padaria Real, Pedro, não tem febre maculosa, tem